répétant. pode simbolizar a época indeterminada. Et qui peut symboliser époque indéterminée. Quando estamos a falar de quem será esta vez, Tango tosolo ba oyo tour ya nani. estamos a falar de quem será essa estação. Tosolo ba oyo ezali saison ya nani. De quem será este tempo? Tan oyo eza ya nani. De quem será essa época? Époque oyo eza ya nani. Será que é a época de manga? Est-ce que eza époque ya bamanga? É a época de milho? Eza époque ya masango? É a época de laranja? Eza époque ya malala? De ananás? Ya banana? É da mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Eza ndenge moko esalemaka na monde spirituel. Nós todos não vamos casar, não vamos ser abençoados no mesmo tempo. Biso nyonso tokobala ti tokopambolama mpe na memi tante. É por isso que tem que conhecer a noção de vezes. Nango esengeli oyeba notion ya batu. Essa amém é muito fraca. Ame oyo eza ya kolemba. Seja que Jesus tinha duplicado, multiplicado os pães, Ata ete yesu amultipliaki mapa, mas a distribuição era por vez. mais distribution ezalaki ya batu. Pode demorar, Ekoki koumela, pode tardar um pouco, ekoki kozala na mwa retard, mas o teu pão existe. mais lipa na yo existaka. Fala no teu irmão, aguenta um pouco. Lobala moninga na yo supporter moke. Aleluia. Amém. Não tem inveja de ninguém. Kozala na zuwa ya mutu te. Não seja intimidado por Kozala ninguém. pe intimidé na moto te. Louva a Deus para aqueles que foram visitados. Loué nzambe po ba oyo bauti baza visiter. Louva a Deus aqueles que foram abençoados. Loué nzambe na ba oyo bazalaki beni. Mas com certeza a tua vez vai chegar. Mais na certitude que tour na yo pe ekokoka. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Se você ler a Bíblia, Soki otangi Bible, Gênesis capítulo 1:14. Genèse chapitre 1:14. Quero voar esta noite, alguém vai ser Nalingi na abençoado. pungwe na tongwa na butu ya lelo mutu moko akopambola. Gênesis capítulo 1:14 Genèse 1:14. e Gênesis 8:22. Genèse 8:22. Vamos, forte. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Para ver o quê? Separação. Separação entre o dia E noite. Pois noite, séparation ezala entre nuit pe na tongo. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Palavra do Senhor. Amen. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oya lobi amen nzamba pambola. Tudo partiu daqui. Nyonso ebandi awa. Deus diz Nzamba lobi. que age luminares E no lumière firmamento ezala. do céu Lumière ezala na lokolo. para fazer separação Séparation entre o dia e a noite. entre jour pe. Alguém está comigo? Est-ce que montazelo E bona pai? seja eles sinais Pe ezala yango signe para marcação pona marcation, ou para marcar pona ko marquer estações, ba saison, dias jour e noite Pe e nuit. anos. pe ba année. Deus colocou luminares. Nzambe atiaki lumière. Não, luminares significa o sol e a lua, as Atiaki estrelas. moi pe atiaki sanza atie pe ba étoile. Esses é para um papel a jogar. Oyo eza na rôle moko ezo jouer. A lua, o sol, as estrelas. Sanza moi pe ba étoile. Deus colocou para marcar. Fala comigo, é marcar. Lobe longola nga pona ko Quer marquer. dizer alguém esta Na likina noite loba na motu moko na butu ale. que a tua estação já está marcada. Que saison na yo eza déjà marqué. Alguém pode dizer amém comigo? Est-ce que motakoki Fala comigo, a minha veja já foi marcada. Le batour na ngai déjà eza marqué. Alguém pode gritar esta noite? Est-ce que motakoki koganga na Não butu se ale? preocupa Komi tungisa te. que há coisas que são marcadas. Que eza na biloko eza Há marqué. datas marcadas. Eza na Há badate dias marqué. marcados. Eza na bajour Há marqué. anos Eza marcados ba année por marqué. Deus. Pona
nzambe Existe um ano que a tua história vai mudar. eza na ane moko oyo histoire na ye Existe um kochange. mês que a história da tua vida pode mudar. eza na mwa moko histoire na Fala vie na ye comigo, está kochange. marcado. lobe elongo na ngai eza marke A minha vez tour na ngai está marcado. eza marke Deus colocou as coisas assim. nzambe atie biloko boye Estações, marcar estações. komarke basaison Separar estações. kosepare basaison Separar às vezes. kokabola batu São coisas importantes eza makambo eza que cada important um tem que conhecer. omoko na moko na biso esengeli ayeba Gênesis 8, 22. genèse 8 22 Quase existem 8 estações que cada um deve conhecer. toza na 8 saison oyo Que Deus estabeleceu. Esse micro tem que mudar de uma vez. Já vos falo. Não esperar que a pessoa tenha que falar. São 8 eza 8 estações basaison que são importantes, oyo eza important que cada um deve conhecer. oyo moko na moko esengeli Gênesis ayeba 8, genèse 22. 8 22 Diz assim: elobi boye enquanto a terra durar, ntango mokili ezokoexiste amém, não deixará de haver, primeiro, estação semeadura. Semeadura. Semai. semai Amém? São 8 estações eza 8 que estão saison marcadas nesse versículo. oyo eza marke Temos na tempo verse de oyo. planteio ou semeadura. toza na temps ya kolona 2, segunda E. estação, a estação da colheita. saison mibale eza ya kobuka Terceiro, estação de frio, estação de frio. troisième eza saison ya malili Quarto, a estação de calor. quatrième oyo ezali ya molunge Abre a tua Bíblia, eu estou a pregar as coisas que está, só estou a enumerar. fongola O que está bible na yo escrito. makambo nga nazote eza kati ya bible na yo Amém? Quarto, Amém. calor. quatrième eza 5, 5 estação de verão. saison ya hiver Amém? Amém? amen 6, 6 estação de inverno. 7, 7 estação de dia. saison ya jour E 8, estação de noite. mpe 8 oyo ezali saison ya butu São 8 estações. toza na 8 saison Nós aqui na África vivemos 4. biso oyo na afrique toza na 4 Ok? Mas na Europa, por exemplo, varão e inferno estão na Europa, não aqui na África. Tá na bom? europe mibale oyo eza na europe Aleluia. Amém. Há outras estações aqui nós não andamos a viver. basaison mosusu biso oyo tobikaka yango te Nós temos biso toza na estação de semeadura, que é para todo mundo. toza na saison oyo ya kolona oyo ezali mpona bato nyonso A segunda temos a estação do quê? deuxième toza na saison ya nini ya kobuka De quê? De colher. ya kobuka Terceiro, nós temos troisième toza na yango a estação do quê? Do tempo da chuva, saison oyo ezali ya mbula que chamamos de frio. oyo tobengaka Aleluia. luke. Aleluia. Amém. Frio. Malili. De estação. Depois vamos dar. Chuva e calor, né? Para nós. amen Aleluia. amen E temos estação de frio. mpe toza na saison oyo eza ya malili Essas estações basaison oyo nyonso são marcadas por Deus. eza marke na nzambe Por que estou chamando a vossa atenção? mpona nini nazoprete obenda attention na Cada Deus. estação saison nyonso se cumpre de uma maneira natural e automática. ekokisamaka d'une manière naturelle mpe automatique Não ouvi amém aqui. nayoki amen na bino Fala comigo, é natural. lobe elongo na ngai eza naturel Vocês não estão falando? bosoloba te Fala comigo, é natural. loba eza naturel Ninguém vai jejuar aqui para que o cacimbo chegue. moto akogene awa te alobake elanga ekoma deja Podemos começar hoje. tokoki kobanda lelo Ainda não é tempo do quê? De toza cacimbo. nano na temps ya malili Estamos naquele tempo toza na temps nini de ya tempo molunge chuvoso, toza na temps ya mbula de calor. ya molunge Querendo ou não, olinga é te isso que está acontecendo. yango nde ezosalema Significa dizer o quê? elakisi koloba Quando o nini teu tempo chegar, ninguém vai te impedir.
ntango ta na yo ekokoka moto akoempêche yo te Fala comigo, será natural lobi elongo na ngai ekozala naturel e automático. mpe automatique. Estou vos ensinar para não ficar agitado. Muita gente estão agitados. nazokoenseigne bino mpo bozala agité te mpo bato ebele baza agité. Tudo que faz de uma mulher, nyonso esalaka na mwasi que seja uma mulher, oyo esalaka ke mwasi azala mwasi está dentro dela. eza kati na ye moko. Tudo. nyonso Tudo que faz que alguém seja homem, nyonso esalaka ete moto azala mobali já está dentro. eza deja na kati. Agora, sikoyo uma criança, bebê, mwana ya moke ube embebe criança de 2 anos, mwana oyo aza na 2 ans não precisa de começar a orar, quero ter já perto. akoki kobanda kosambela te aloba nalingi deja nazala na tolo. Fala bem, perto. Nalingi Eu falei mapele com português. Eu quero português juvenil. amen. Alguém está comigo? Porque no seu tempo, querendo ou não, vai aparecer. mpo na ta na ye alinga te No mabele tempo. koya na tan No tempo oportuno, a barba vai aparecer. na ta opportun komona ke mabele kobima ye. Não, barba. mandefu na mwana mobali mandefu. Ué, c'est ça. A minha oração, losambo na ngai que este ano, ke ane oyo durante esses 21 dias, dira 21 jours oyo que a sua vez ke chega. tour na yo ekoka. Essa mena é muito fraca. ambe oyo eza ya kolemba. Será que alguém está me acompanhando? eske moto azolanda ngai Fala comigo, ninguém vai forçar nada. loba moto akoforce eloko te Que ninguém te engana. moto Você akosa yo não te precisa de oferecer. oza na mposa komikaba te Porque há muitas oferecidas. mpo eza na bamisusu bamikabaka. Você próprio quer se oferecer. yo moko olingi omikaba Não assim. eza boye te. Fala no teu irmão, não seja oferecido, oferecida. loba na moninga na yo komikaba te E ao fele. ya ofele. A falta da noção de estação, kozanga notion ya basaison muita gente foram pegar fetiche bato ebele bakenda kosimba kisi que não poderia. oyo bakokai kosala Se te. Deus determinou que tu serás milionário, serás milionário. soki nzambe adetermine ke yo kozala millionnaire okozala Se millionnaire. Deus tinha determinado que você será um pastor, seja que você próprio vai escapar, vai tornar pastor. soki nzambe deja alobaki yo tokozala paster ata yo moko échappe me okozalaka paster. Fala comigo, são coisas marcadas. loba eza biloko eza marke No seu tempo na ta na yango vai acontecer. ekosalema. É por isso que estou pregando de quem será esta vez. yango nazoteya oyo tour ya nani. Cada ano chaque année vai acontecer vez de algumas pessoas. ekobanda kosalema tour ya quelques personnes Que as pessoas, o bato seja que pessoa tempo difícil, ata na temps difficile seja que tenha passado, ata olekisaki batemps difficile mas quando a sua vez chegar, me ntango tour na yo ekokoka a solução vai aparecer. solution ekomonana. E por isso, esta tarde, na yango na poko para não lelo perder muito tempo, po toperdre temps ya mingi te quero começar a ensinar como podemos viver a nossa vez da solução. nalingi nabanda koensegne ndenge nini tokoki koyeba tour na biso Como viver, ndenge nini viver tokoki kovivre a temps na biso sua vez. tour na yo Como? ndenge nini. João capítulo 5. Jean chapitre 5 Você pode abrir a tua Bíblia rápido. soki okoki kofongola bibli na lombango Tem coisas a falar esta noite. eza na makambo akoloba na butu ya lelo. Fala comigo. loba Não estou ouvindo nada aqui. nazoyoka eloko te. Quem pode gritar comigo? nani akoki koganga lisusu João capítulo 5, Jean chapitre 5 versículo 1 a 9. Vou dizer para me deixar verset ler. 1 à 9. Obrigado. Estamos juntos? Amém. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Verso 2. Ora, existia em Jerusalém
próximo da a porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Estamos lá? Pode sublinhar tanque e o nome Betesda. okoki kosiblie tank Ou ou bien piscina. Bethesda. Outra linguagem está falando de piscina. Na langage musu balobile piscine. O qual tinha quanto? 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Fala comigo, esperavam. Le baba bandei kozela. Verso 4. De Verso 4. tempo em tempo. Fala comigo, estação. Saison. De tempo em tempo. Isabela, outra palavra tem que interpretar. De tempo em tempo. Saison a saison. Amém. Cada tempo. Chaque saison. Um anjo descia Ange abandei kokita. e agitava água. Pe abandei koningisa mai. O primeiro que entrasse no tanque, Moto ali poso abandei kokota na piscine. depois do movimento da água, Après ya mouvement ya mai. sarava de qualquer doença que tivesse. Azalaki guéri na na maladie nyonso ya azalaki na yango. Fala comigo, sarava. Loba azalaki guéri. Fala comigo, sarava. Azalaki guéri. Verso 5. Verset Estava ali um homem, Moto- inválido, havia 38 anos. Ezalaki na moto moko ya azalaki na maladie Paralítico, paralysé. inválido. Oyo azalaki 38 ans. Amém. Jesus vendeu deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Disse-lhe: queres ser curado? Yesu akutaki moto moko azalaki ya kolala. Amonaki ete temps ezalaki ebele oyo azalaki. Et puis atuni ye. Olingi ozala guéri. Fala no teu irmão, Jesus conhece o teu estado. Loba na moninga na yo. Yesu ayebi etat Lhe na yo. fala, ele sabe quanto tempo que durou. Ayebi ta boni e umeli. Ei, aleluia. Amen. Verso 7. Verset 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto que estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levante-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado. Pegou a sua cama e pôs-se a andar. Naquele dia era sábado. Palavra do Senhor. Amen. Será que alguém pode bater as Est-ce que moto palmas? akoki kobeta lisusu maboko? Essa história Histoire oyo. quase é a mesmas coisas que estão a acontecer no dia de hoje. Eza kaka lolenge moko ya makambo ezosalema mikolo oyo. Posso ficar aqui durante 2 semanas vos falar coisas. Nakoki kozala awa 2 semaines kolobela bino makambo. Estou falando de como que alguém pode entrar na sua vez. Nasoloba ndenge nini moto akoki kokota na tour na ye. Quais são os segredos? Baseki yango eza nini? Quais são os princípios Baprincipe eza nini? a conhecer? A connaître. Quando você descobre os segredos, Tango yo découvrir baseki. quando você descobre os princípios a utilizar, Tango yo o découvrir baprincipe oyo koki koutiliser. acabou, a sua vez será fácil. Esili tour na yo ekozala facile. Quem diz amém, Deus lhe Oyo alobi abençoe. amen nzambe apambola ye. Posso pregar esta noite? Akoki kotia na butu ya lelo. A Bíblia diz em Jerusalém, Bible elobi na Jérusalem. havia um tanque ou uma piscina Ezalaki na piscine moko. que tinha 5 pavilhões. Ezalaki na 5 entrées. Aleluia, pavilhões, como depósito. Hã? Escalier. Não, pavilhão. Quando você está esperando o teu carro, né? Aham. Ok, são pavilhões. Amen. 5.
E esses paviões A estavam ao paviões. redor da piscina. ezalaki tout autour ya piscine. E tinha em cada pavião multidão dos enfermos. Mpe na bisika yango nyonso ezalaki na bato ya maladi ebele. Os coxos Bato significa em ba- breve os paralytique. problemáticos Ah, en bref nalobi problématique que esperavam oyo babandeki kozela a vez da solução de cada um. pour ya solution ya moko na moko. Essa também é muito bom. ame oyo eza ya kolemba É isso que está acontecendo. yango Em ezosalema cada igreja na chaque église. temos esse tipo de pessoas Toza na lolenge ya bato boye que estão a esperar oyo bazozela uma solução solution moko vindo de Deus. kowuta epai ya nzambe. Quais são os segredos basekre eza ya nini que podem nos ajudar oyo ekoki kosunga biso para que cada um de nós entre na sua vez com facilidade? po ete moko na biso akota na tour na ye na facilité. Se Deus me dará tempo, soki nzambe akopesaka nga ntango quero vos ensinar mais de 7 ou 8 segredos aqui nesses nalingi versículos. nalakisa plus de 5 ou bien 8 secret. Aleluia. Amen. O primeiro segredo Secret ya liboso que faz que alguém pode entrar com facilidade na vez da sua solução oyo esalaka ete moto akoki kokota na facilité na tour ya solution na ye é saber, ou quer dizer, a localização. ou bien localisation. Amém? Fala comigo, localização lobe longola nga localisation do verdadeiro endereço, ya véritable adresse, endereço, adresse o lugar ou bien esika aonde que se manifesta a presença de Deus. esika oyo nguya na nzambe ezokose Não, manifeste presença présence ya de nzambe. Deus. Repito de novo. Na bandeli lisusu A localização. localisation Estou colocar as palavras certas. nazotia maloba Do maparole ezali verdadeiro eloko bani. endereço. Ya véritable Adresse. adresse. Saber localizar koyeba kolokalize o verdadeiro lugar, véritable esika o verdadeiro endereço. véritable adresse Aonde que se manifesta esika oyo ese manifestaka a presença de Deus. présence ya nzambe. O que Deus quer nos ensinar? nzambe alingi alakisa biso nini Todas familiares bafamille nyonso dos problemáticos, ya baproblématique eles próprios problemáticos, bango moko baproblématique não se colocava em qualquer lugar. babande komitia esika nyonso te. Não colocara os seus familiares, babande kotia bafamille na bango um membro das suas famílias, bamembre ya bafamille na bango que tinha problema oyo bazalaki na baproblème em qualquer endereço. na adresse moko ya ndenge wana te. Em qualquer, na adresse nyonso te. Amen. Você está comigo? Amen. Uma coisa que aconteceu. eloko moko esalemi A Bíblia diz em Jerusalém, bible elobi ete na jérusalem tinha uma piscina. ezalaki na piscine. Amém? Amen. Na porta das ovelhas. na porte ya Ovelhas. bampate Tinha lá uma piscina, ezalaki na piscine wana moko aleluia, que Amém. se chamava. oyo ebandaki kobengama Significa em Jerusalém, elakisi na jérusalem não só tinha uma só piscina, ezalaki kaka na piscine moko te tinha várias. ezalaki ebele Mas mais a piscina, piscine aonde que Deus se manifestava, esika oyo nzambe abandaki piscina. komanifeste. Piscine aonde que tinha solução esika oyo solution ezalaki de cada problema, ya chaque problème chamavas Betesda. babandaki kobenga yango Bethesda. Você não vai levar comer piscinas. yo komema te loko ezaka bapiscine. Não, aqui no nosso bairro também temos tanque. biso wana quartier na biso mpe piscine Esse ezali tanque é do nosso tio Mavuacan Tweno. piscine oyo eza ya noko na biso mavua kwa nteno
No Maboro também tem piscina. Na maboro pe piscine ezali. Amém? Amen. O problema, será que todas as piscinas Deus está se manifestando? Problème ezali ete est-ce que ba piscine yango nyonso nzambe azoko se Se manifester? você colocar Soki yo tie ou se colocar no lugar errado, vai esperar muito, nunca vai entrar na sua vez. soki yo mitie na esika ya erreur okozela mbala ebele mpe bata na yo kokoma te tour na yo kokoma te. Me diga amém. Amen. O que eu estou falando esta noite? Nazoloba nini na butu ya lelo? A localização. La localisation. O local de posicionamento. Local ya positionnement. Se você está mal posicionado, Soki oza mal positionné, nunca vai chegar a tua vez. jamais tour na yo kokoma. Não sei se estou pregando aqui esta Nayebi noite. te soki nazoteya nani na butu ya lelo. Okobetela isso maboko. Podes applaudir ao Senhor. Fala no teu irmão, Loba na a moninga sua na yo. irmã. Ndeko na mwasi. Aonde que você anda a levar a tua situação? Omemaka situation na yo wapi? Ou aonde que você está colocado? Ou bien oza Aonde que você está posicionado? positionné wapi? Tudo começa aqui. Nyonso ezobanda awa. O posicionamento. Positionnement. Tinha muitos doentes. Ezalaki na bamaladi Uma ebele. multidão. Multitude. Tinha coxos. Ezalaki na Tinha cegos. ezalaki na bato bakufa miso. Aleluia. Amen. Tinha paralíticos. Ezalaki na baparalytique. Várias. Ezalaki na baproblème ebele. Cada com seu problema. Moko na problème. E esperava uma solução. Pe bande kozela solution. Esperava a sua vez. Abande kubande zela tour na bango. Só que o bom Malamu ezake. que ele sabia onde que eu estou. Ye ayebaki esika nini ngana. Cada sabia Moko na moko ayebaki aonde esika que eu ze. estou. Esika ngana za. Cedo ou tarde Tôt ou tard. vai acontecer alguma coisa. Eloko moko kosalema awa. Fala comigo, endereço. Loba ilongola nga adresse. Fala no teu irmão, localiza. Loba localiser. Não estou ouvindo nada aqui. Naso yo keloko te. Lhe fala localiza. Loba localiser. O endereço Adresse. aonde que Deus Esika oyo nzambe se manifesta. ase manifestaka. A primeira garantia é essa. Garantie ya liboso eza nde O oyo. que eu quero falar? Nalingi naloba nini? Se Deus te colocou num bom lugar, Soki nzambe atie yo na esika ya malamu. aonde que os outros casaram, Esika baninga babale. aonde os outros foram curados, Esika baninga aonde bazali os outros foram libertos, Esika baninga bazali seja que delivré. você ainda não recebeu, Ata yo na nozwi te. mas você tem a garantia que um dia vai chegar. Me yo oza na garantie ke un jour ekokoma. Por quê? Mpona nini? Essa questão vai ajudar muita gente Question oyo ekosunga bato ebele para não começar a vagabundar. mpo obanda kotambola pamba te. Quando você olhar na televisão, não nasceu ali uma igreja, ali mesmo estão a profetizar. Você vai lá. Ntango yo kotala na television eglize moko ebotami kuna bazosakola wana yo okei. Alguém que tem maturidade, Moto aza na maturité, alguém que tem discernimento, moto aza na discernement, que está a esperar a sua vez, mpe azozela tour na o ye primeiro passo é localizar o teu lugar. pa ya liboso eza kolokalize esika na yo. É localizar o endereço de Deus. Eza kolokalité adresse ya nzambe. Será que aqui Deus se manifesta ou não? Est-ce que awa nzambe ase manifestaka ou bien te? Quero chamar a vossa atenção. Nalingi nabenda attention na bino. Você pode entrar num templo bonito, Yo okoki kokota na temple moko eza kitoko, muito bem eza organizado, bien organisé, climatizado, climatisé, mas não tem nada de Deus. mais eloko ya nzambe eza kuna na kati te. Mas eu posso sentar Me ngai nakoki kovanda embaixo de árvore, na se ya nzete, aleluia. Eu disse embaixo de nabi árvore, na se ya nzete, embaixo do sol, na se ya de moi calor, mpe motoki calor, mulungu. mulunge. Mas o que eu sei, Me onga na yebi Deus está neste lugar. nzambe aza kati na oyo esika. Muita gente está a procurar lugar de luz. Bato ebele bazoluka esika oyo ezali na Lixi. liksi Meu Deus. Luz.
ezali luxe. Mas o problema que você tem não precisa de lugar de luxo. Problème oyo oza nango posa eza nango te ke Você precisa da solução. yo oza na posa solution. Será que Deus anda descendo naquele lugar ou não? Est-ce que nzambe akitaka na esika wana ou bien te? Eu não vou morrer com os problemas porque eu nasci católica. Nga na kovanda na ba problème te. Não vou morrer, Na Isabel. kokufa na ba problème te ponga na botama muta Porque catholique. a minha mãe é quimbanguista. Po mama na nga za muta kimbangisi. Porque eu sou testemunho de Jeová. Ponga na za témoin de Jéhovah. O que me importa é a solução. Oyo eza na za nango bosenga ezali Eu disse o solution. que me importa é que o meu filho seja curado. Oyo na za nango bosenga eza ke mwana nga O que me za importa é que eu tenho que Oyo casar. na za nango posa ete na bala. Essas coisas de religião não tem nada a ver comigo. Makambo ya religion etali nango ngai te. Essa mãe é muito. Ame oyo eza ya Eu kolela. quero dizer algo esta noite. nalingi naloba na mutu na Se butu aqui não tem Deus, soki awa nzambe aza te eu te dou autorização, a permissão. Busca onde que Deus se manifesta. napesi yo autorisation napesi yo permission kende koluka epai nzambe azali Não perca o teu tempo aqui. kopedre ta na yo awa te Mas o que eu sei, me onga na yebi aqui neste lugar, awa kati na você esika. é testemunha yo oza témoin que as coisas andam a acontecer ke aqui. makambo esalemaka awa Estamos embaixo de calor. toza na se ya molunge Não tem problema. probleme Mas o ezali grande problema me probleme ya monene é que Deus eza ke nzambe vai descer daqui a alguns minutos. akokita lekla kelke miniti Será que estou pregando alguém? eske nazoteya motu Será que eu posso avançar? eske nakoki koavanse Deus me disse, eu escrevi assim no meu caderno. nzambe ayebisinga mpe nakomi boye na kaye na ngai. Aleluia. Amen. Posso avançar? nakoki A koavanse grande crise que nós temos, grande crise ya monene toza na yango ou a grande preocupação ou bien préoccupation ya makasi que toza nós nango temos hoje oyo toza nango lelo é que muita gente eza ke bato ebele não tem localizado o lugar da sua solução. balokalizaka esika ya solution na bango te. Amém. Amen. Agora deixa-me te mostrar. sikotikanga nalakisa yo Você pode ter todos os problemas do mundo. okoki kozala na baproblème nyonso ya mokili Quando localiza o lugar, já tem garantia. soki olokalize esika oza deja na garantie A sua vez vai chegar. tour na yo ekokoka Estou falando do verdadeiro endereço de quem é? nazolobela véritable adresse De Deus. ya nzambe. Timóteo, salva minha filha. Vocês vão me matar. Posso avançar? nakoki koavanse Meshakandarabo, shekete quebre. Amen. Enquanto que eu estou pregando, ndenge nazoteya que Deus te abre os sika olhos. nzambe afongola yo miso Os anjos de Deus estão cá presentes. baange ya nzambe baza présent Estão dar soluções. bazopesa deja solution. Fala comigo. A crise é a falta do endereço verdadeiro. loba na ngai crise eza manke ya koyeba endroit ya solo. Job 23. Job chapitre 23 C'est ça que j'attendais. amen. Esse piano. Justin. Job, pode abrir a tua Bíblia. fongola bible na yo Job. Você tem que ouvir a palavra que vai te revolucionar para orar. Il faut yoka maloba oyo korevolutionne yo mpo sambela. Aleluia. Amen. Deixa-me futiler. Job capítulo 23. Job chapitre O 23 francês tem uma complementação. Verso 1 a 9. verset 1 à 9. Então Job respondeu: Job prit la parole et dit: ainda hoje a minha queixa está em amargura. maintenant encore, ma plainte est une révolte. O peso da mão dele é maior Mas do a- que o meu gemido. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Alguém está comigo? Fute, procura a tua linguagem. Ué, verso 1 diz o quê? Não, essa é a linguagem de Tabita. Facilita as coisas ali. Vamos? Diz assim: então foi a resposta de Jó. Ainda esta vez Ué. é a minha queixa. Amém? Amém. Eu dei o homem amargurado a Deus, Ué. pois a mão dele é pesada. Apesar do meu
gemido. Amém. Agora o verso 3, olha só. Verset É ali 3. começa as coisas. Ah, fala comigo. Ah, Lobananga, ah. se eu soubesse Oh, si je savais onde encontrá-lo. où les trouver. Mama. Fala comigo o endereço. Lobananga, endroit. Não estão a falar. Fala comigo. Ah, Ah. se eu soubesse Si je savais onde encontrá-lo, où les trouver, então me chegaria ao seu tribunal. si je pouvais arriver jusqu'à son trône, Se eu soubesse, si je savais, tô sofrendo, nazo souffrir, aonde lhe encontrar? où les trouver. A minha família está mal. Famille nanga eza très O mal. meu marido está mal. Mobali nanga aza mal. Se eu soubesse, Si je savais, aonde? où, Onde posso encontrar? où puis-je les trouver? Vou chegar até ao seu tribunal. Nakokoma tina tribunal. Vou chegar até na sua casa. Nakokoma tina ndako na Esses ye. 21 dias. 21 jours A oyo. minha oração, a prière, que você encontra Deus. Que yo kutana na nzambe. Amen. Essa amém é muito fraca. Amen na yo eza très Fala hospitalier. comigo. Ah, Ah. se eu soubesse Si je savais onde encontrar, où les trouver. qual é o seu endereço? Adresse na yo eza nini? Aonde que Deus mora? Esika nini Aonde nzambe que Deus avandaka? está descendo? Esika nini Meu nzambe Deus, azokita? se posso encontrar, Mon Dieu, si je peux les trouver, a minha situação terá solução. ma situation ekozwa A solution. grande crise, Timóteo, Grande crise é a falta de conhecer aonde que Deus habita. eza manki ya koyeba esika nini nzambe azofanda, azokita, azalaka. Diz então, me chegaria ao seu tribunal. Alobi nakokoma na Verso tribunal. 4. Verset 4. Exporia antes a ele a minha causa. Je plaiderai ma cause devant lui. Aleluia. Amen. E encheria minha boca de argumento. Et je remplirai ma bouche d'arguments. Não começa a falar toa se ainda não encontrou Deus. Koloba biloba loba te soki nano okutani na nzambe te. Je dis, Job alobi aonde que eu posso lhe encontrar? esika nini nakoki kokutana na Qual ye. é o seu endereço? Adresse na ye eza wapi? Vou expor a minha causa. nakobimisa Vou expor. nakoexpose Oui, a minha causa. baka na ngai. Esses 21 dias, 21 jours oyo vamos expor tokoexpose os nossos causos. baka na biso. Que Deus veja o teu problema. Nzambe amona problème Que na Deus yo. veja o problema da tua Nzambe família. amona problème ya Que famille Deus na yo. veja o problema do teu Nzambe casamento. amona problème ya mariage Fala na comigo, yo. 21 dias. loba na nga 21 jours. Se eu encontrar a Deus, soki nga nakutani na vou nzambe lhe explicar a causa da minha saúde. nakoexplike ye ka ya sante na nga. Vai explicar nakoexplike o que está acontecendo no meu emprego. oyo ezokomela mosala na nga. Ai, a machecanda. leko Eu vou lhe expor nga nakoexpose o meu problema. baproblème na nga. Amen. Não leva o teu problema num lugar que nada que acontece. yoka komema baproblème na yo te basituation na yo te na esika oyo eloko ezosalema te. Mon chaka manda breso Amen. poporia. Je dis aonde Job alobi wapi eu posso encontrar. nakutana na ye. Vou ter tempo a lhe explicar nakozwa tana explike o que está me acontecendo. nini ezokomela nga. Eu vou pôr. nakoexpose Vou explicar. nakoexplike Vou fazer as minhas perguntas. nakosala Por que eu não estou casado? mpo ani Porque a idade está avançada. Nada que está me acontecendo. Aonde eu posso lhe encontrar? esika nini nakokutana Causa na a ye. explicar. mpona explike. Posso avançar? Je peux avancer. Fala comigo, vou explicar. loba nakoexplike. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Agora o verso 7 e 8, por causa do tempo. Verset 7, 8. O que é que Job diz? Nini Job alobi. Aleluia. Amen. Alguém está sendo abençoado? Mutu moko azopambolama Não estou ouvindo amém aqui, meu Deus. azoyoka amen na yo te. Aleluia. Amen. Verso 8 diz o quê? Verset 8. Pode ler 8 na tua linguagem? Se me adianto, ali não está.
Mais si je vais à l'Orient, Ouais. il le pas. Si torno para trás, Et si je vais à l'Occident, não o percebo. je ne les trouve pas. Alléluia. Vai. 8. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. Procura onde? No leste. Na este. Mas Deus Não Exame. está não está ali. Asa kuna Fala no teu irmão, não perca o tempo Lobana ndeko ko perdre e temps. transporte Ba transport na yo. para buscar a Deus. Ko luka nzambe sika zate. Perdre ya temps. Perca do tempo, perca de anos, Perca ya ba. perca de meses, Perca ya perca ba. do dinheiro, Perdre ya mbongo. porque foi no hospital, Na ke na hôpital. foi consulta, Na ke na foi consultation. fazer o sim, Na ke sala foi na examen. África do Sul. Na ke na Afrique du Sud. Não é assim. Eloko ezate. Leste. Mas Deus não está ali. Aham. E não o encontro no oeste. No oeste também, não encontrei. Na este pe na kutiete. 9. Novo. E também não o vejo quando age no norte. É. Ou se esconde no sul. É. 10. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Aleluia. Amen. Não sei se ele se esconde no sul. Na yebi soki aza na Não sei sud. se está na igreja Soki aza na católica. catholique. Está na igreja tocuista. Soki aza na tokwiste. Eu ande. Na tamboli. Queridos irmãos, muita gente tem esse problema. Bien aimé bato ebele baza na problème oyo. O que está em jogo aqui Nini eza enjeu awa. significa jogo. Elingi kolakisa job. Estava a procurar o verdadeiro endereço. Abandaki koluka véritable adresse. Aonde que Deus está se manifestando. Esika wapi nzambe azose manifester. Nunca vai entrar na tua vez. Jamais akokota na tour na yo. Não, nunca você vai entrar Jamais yo okokota na tour na na yo. sua vez Na tour na yo. se você não localizou o endereço. Soki olokalize adresse te. Esse é o primeiro segredo. Seka liboso yango O yo. que eu quero falar esta Nini noite? nalingi naloba na butu lelo. O endereço Endroit ou o d'adresse. lugar de Esika- posicionamento Esika ya positionnement. determina a solução que vai receber. Ezodétermine solution oyo okozwa. Repito, Na répéter. o local de teu posicionamento Esika yo se positionner. determinará Ekodétermine a vez da tua solução. tour ya solution na yo. Amen. Vai me perguntar como pai. Okotuna nga ndenge nini papa. Tem na Bíblia alguns exemplos Naza na Bible na quelques exemples. de pessoas Ya bato que foram muito bem posicionados oyo bazalaki bien positionné. e entraram na vez deles sem problema. Et bakoti na batour na bango sans problème. A primeira pessoa Première personne, é Bartimeu. eza Bartimée. Marcos capítulo 10, Marc chapitre 10, verso 46 e 47. verset 46-47. A Bíblia diz Bible lobi. que Bartimeu era cego, Bartimée azalaki aveugle. não estava a ver. Azomona te. Mas a Bíblia diz Mais Bible lobi. que ele Ye. estava assentado Avandaki. à beira do caminho. Au bord de la rue. Fala comigo, à beira. Loba au bord. À beira do quê? Au bord ya nini? Fala comigo, localização. Loba nanga Fala comigo, localisation. posicionamento. Loba nanga positionnement. Que Deus te ajude. Tika nzamba sunga yo. Desde hoje, Kobanda lelo. que o Espírito Santo comece a te guiar Saint-Esprit abanda para que kodirige você yo. fique bem localizado. Yo sala bien localisé. Amen. Será que alguém pode gritar Est-ce que comigo? mutu moko akoloba amen na ngai? Não foi assentado em qualquer caminho. Akendaki kofanda na bisika nyonso te. À beira do caminho. Au bord de la rue. Que caminho Nzela nini? é aonde que Jesus deveria passar? Alléluia. Eza nzela oyo Yesu aleki. Existem muitos caminhos, Eza na banzela epe. mas se o Espírito te ajudar Esprit asunga a yo. sentar Ofanda. à beira Au bord. do caminho, Ya nzela. do endereço, Ya aonde que endroit. Deus vai passar. Esika Yesu akoti. Ah, seja que você é cego, Ata yo za seja aveugle. que você é solteiro, Deus a seja que. célibataire. Oh, ya, 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 ya. Ba, ba, ba. Você vai receber a solução. Yoko tu a solution. Yes. Amen. Amen. Fala o teu irmão, posição. Loba na ndeko na yo position. Fala comigo, local Local. de posicionamento. De positionnement. Muita gente está muito mal posicionada, Bato filho. ebele baza mal É por positionné. isso Yango po não yango. consegue ser abençoado. É por isso não recebe o milagre. bazozwa miracle A te. vez de alguém Tour ya mutu depende ezodépend de onde é que você está esika localizado. nini oza localisé. Amen. Yes.
Posso avançar, estou Tu pregando peux aqui. avancer. Será que estou falando no coração de alguém? Amen. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Como você está lá localizado, Lokola yo sa bien deixa que localisé. Deus também te localize. Sika benza ba localisé yo. Vai me perguntar como assim, pai? Obotuna, comment papa? Lucas 19, Luc 19, verso 1 a 2. verset 1 à 2. A Bíblia nos conta de uma história Bible ezobetela biso de lisolo. homem rico Zaqueu Il y a un homme riche chassé. que estava a procurar Azalaki koluka. para ver quem era Jesus. Nani eza Yesu? Alléluia. A sua preocupação, Préoccupation na já yo. ouvi falar Ayoka deja koloba. que tem alguém que está curado, Eza na mutu moko tem azobisaka. alguém que está Eza na salvado, mutu moko azo. tem alguém. Eza na mutu. Quando entra na tua casa, a salvação que entrar. Ele ouviu falar. Existe alguém aqui nessa cidade. Se você lhe encontrar, a sua esterilidade será resolvida. Zaqueu ouviu disso. Estava procurando. Eu quero lhe ver. Essas 21 dias, você lhe verá. Fala comigo, eu quero lhe ver, Kazinga. E fala comigo, Kazinga, eu quero lhe ver. Esse é o teu Deus, o Deus da libertação. Eu quero lhe encontrar durante esses 21 dias. Quero encontrar esse Deus, o Deus que ganhou Samuel, o Deus do sobrenatural, o Deus que muda a história. Dieu qui change l'histoire. Amen. Estava procurando lhe ver. Azalaki koluka mona A ye. Bíblia diz Bible lobi. que ele não podia. Yakoki. Esse é o obstáculo Obstacle de yangwana. muita gente. Yabatu ebele. Não posso, Ako- não je ne estou peux pas. conseguindo. Naso kokate. Jesus estava a passar. Yesu azalaki oleka. E o Senhor viu. Se eu perder essa ocasião, Sacha lobi soki na perdre occasion oyo. nunca mais a minha vez vai chegar. Jamais tour nange koya lisusu. Olhou à esquerda, à Atali direita. na gauche, atali na droite. Disse: eu não vou olhar a minha chefia. Alobi na kotala mukuse na O nga meu ote. problema, eu tenho que me posicionar. Problème nange eza na São duas razões eza na deux raisons. que ele não conseguir ver Jesus. Yakokaki te komona Yesu. Primeiro são Ya liboso multidão. multitude. Manos, Bien aimé. a multidão que pode te impedir Eza na multitude oyo bakoki koempêche yo. para que você não veja Deus. Po yo mona nzambe te. Amen. É por isso que quando está vindo na igreja, não olha a pessoa. Yango soki oyo na église kotala mutu Há te. pessoas Eza na bato. está sentado ao teu lado, Afandi pembeni na yo. vai te atropeçar muito. Akobeti so mabaku ya ndenge na ndenge. Lhe fala: eu não venho aqui para ti. Loba na ye nazotala yo te. Eu não venho aqui por causa de ti. Ngai na ye apo na yo te. Eu venho aqui a buscar Jesus. Na ye koluka Yesu. Eu estou aqui por Deus. Na ye apo na nzambe. Não me arranja confusão. Não me arranja problema. olukelaka problème te. Na ye li Yesu. Na ye li nzambe. Yes. Viu a multidão. Multitude. A segunda ocasião, obstáculo. Deuxième obstacle. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Bible lobi azalaki mukuse de mukuse. Fala no teu irmão, não se limita Loba na ndeko aza pembeni na yo kose limite te. por causa das tuas estaturas. Mpo na statut, mpo na taille na yo. Ah, Bata me custa belebi pona biso. ah. Sabia na vida que Oyebi na viwi papa. muita gente são de pequena estatura. Bato ebele baza bataille. Né? Ah. Tem pequeno conhecimento, Baza na connaissance tem ya muke. pequeno relacionamento. Baza na barelation Tudo muke. é pequeno. Nyonso eza muke. Pequena unção. Onction muke. Alléluia. Pequena vida de oração. Ambassadeur. Pequena. Fala melhor, Nyonso pequena. muke. Tudo é pequeno. Nyonso eza muke. Mas o Senhor diz: Mais ya lobi. a multidão está aqui. Multitude Eu power. sei que sou baixinho, Ngana yebi ke naza mas mukuse. não vou me deixar intimidar. Mais nakotika te nazala intimide. Nasomba tata non, basoka milai. Atata alo somba. Namata. Fala ao teu irmão: compra qualquer coisa. Soma eloko Quando nyonso. ele olhou, Atali. se eu seguir essa gente, Soki nalandi não bato vou oyo, ver Jesus. nakomona Se Yesu. olhar a minha estatura, Atali tai não vai dar certo. nakoyepesa. Olhou, Atali. viu, Amoni. sicomor. Amoni sikomo. Mata. Fala no teu irmão: Ovanda mata. sobe. Lhe fala: sobe. Mata. Sobe. Mata. Sobe.
positionnage. Ele vai passar. Ele vai te ver. yakomona yo. Alléluia. Eh. Amen. Wapi yo mata déjà, mata. Fala comigo, tô subindo. Loba na mati déjà. 21 dias. 21 jours. Eu se comando. Eza comment Eu vou subir. mata. Ele vai me ver. Akomona nga. Quando vai me ver? Tango akomona. Ah, vou lhe levar na minha casa. Komema ye na ndako na nga. 21 jours. Nzete ya sycomore. Révélation. Fala no teu irmão. Loba na ndeko na yo. Não pode se limitar. Ko se limiter. Ou eu não consigo fome. Onga na Eu não ando a aguentar. na kokaka te. São limites. Eza ba limite. Alguém tem que ultrapassar. Kumoko fa leka. É a tua Eza responsabilidade. responsabilité. Dizer Koloba. ao teu estômago: Na stoma na yo. esta 22 vai ser educado. 21 jours okozala éduqué na kolia te na komela te. Comi muito. Nalie mingi. Nada mudou na minha vida. Eloko moko te changé. Dormi muito em casa. Alali mingi na ndako. Nada que aconteceu. Eloko te Desta sali. vez, Pour oyo. vou estar na presença de Deus. nakozala na présence ya nzambe. Alléluia. Amen. Meu Deus, Mon Dieu. o tempo está me passando. Ezoleka. Posso falar? Eyini. Amen. Fala comigo. Loba nanga. Posicionamento. Positionnement. Quando ele se posicionou, Tangu ya se positionner. Jesus estava a passar. Jésus azoleka. Jesus olhou, Atali likolo. viu Zaqueu. Amoni sase. Ele disse: Alobi na ye. desce. Kita. Hoje, vou dormir na tua casa. Kolala na ndako na yo. Ah, estou vendo. Nazomona. Deus vai dormir na tua casa. Kamba kolala na ndako na yo. Estou vendo. Nazomona. Jesus vai dormir Jésus akolala. na sua empresa. Entreprise na Ele yo. vai dormir Akolala. com teus filhos. Com teus filhos. Bana na yo. Se você lhe busca lhe ver, Soki yo luki omoni ye. ele também vai te ver. Ye pa komona yo. Se você quer lhe ver, Soki yo lingi omona ele ye. também vai te ver. Ye pa komona yo. O que facilitou Zaqueu? Nini e facilité ça. Para que Jesus lhe localiza. Po ye soit localisé. Fala comigo, posicionamento. Loba nanga positionnement. Agora estou voltar àquele casinho antigo. Amen papa. Posso avançar? Nakoki ko avancer. Exemplo número 3. Exemple numéro 3. Das pessoas que foram bem posicionadas. Ya bato bazalaki bien positionné. É o coxo de Atos capítulo 3. Et ça paralytique il y a Acte chapitre 3. A Bíblia diz: Bible lobby. todos os dias Chaque jour. lhe colocava, Babandaki ko soyer. lhe colocava, Babandaki ko tombola ye ko lhe soyer. meter Otia ye na porta na porte. do templo Ya temple. que se chamava Formosa. Oyo babengaki la. Fala comigo, posicionamento. Loba positionnement. A família sabia. Famille yebaki. Se nós lhe metemos num bom lugar, Soki to tiene esika quando malamu. aquele gente vão passar, Tangu bato wana bakoleka. vão lhe localizar. Bako localiser ye. Amen. Agora, Sikoyo. quais são os endereços verdadeiros de Deus Quels sont les endroits, les adresses véritables de Dieu? que vai te facilitar para lhe localizar? Oyo ko faciliter yo o localiser Vou vos ye. dar 5 rápido. Nazopesa 5 rapidement. Quais são esses endereços? Quels sont ces endroits? Hein? Nos lugares Ba que você pode encontrar Deus facilmente. Yoko yoko kuta Yesu facilement. Alguém está comigo? Mutu moko Fala comigo, azala. são 5. Loba nangeza 5. Primeiro a primeiro endereço. O primeiro endereço. Endroit esika liboso. Aleluia. Amen. Que podemos encontrar Deus. Esika toko kuta nzambe. Deus se encontra na sua palavra. Nzambe amimonisamaka na maloba na ye. Fala comigo, a sua palavra. Loba nanga maloba na ye. Hein? Dans sa parole. Dans sa parole. A Bíblia diz. Bible lobby. Será que alguém está comigo? Est-ce que Fala comigo, o primeiro endereço de Deus. Loba nanga première adresse ya nzambe. Não estou ouvindo nada aqui. Amém? Amen. A piscina simboliza a palavra de Deus. Piscine ezo symboliser parole de Dieu. Quando todo mundo
mundo via na piscina, ntango bato nyonso bandaki koya na piscine esperava quando as águas vão ser agitadas. babandaki kozela jusqu'à ce que l'eau A ekozala piscina simboliza a palavra de Deus. piscine ezosymbolize la parole de Dieu. Salmo 107, Psaume 107 19 a 20. 19 à 20. A Bíblia diz. Bible lobby. Você pode ler isso rápido. Salmos 107. Psaume 107 Estou a pregar alguém esta noite. azoteya moto na butu lelo. Hã? Quem está comigo? Amém. Fala no teu irmão. Deus se encontra na sua palavra. loba na ndeko na yo, Dieu se trouve dans sa parole. Esse é o primeiro que? Et sa première Não seja como Job. kozala lokola Job. Job était Ou fui no oeste. ake na À est l'est. na l'ouest. Muita gente são assim. bato ebele baza bongo Tem a Bíblia. aza na bible Deixou a Bíblia em casa. atiki bible na ndako Foi na montanha. akepa prophète mongongo Deixou Deus aonde? atiki ye nzambe wapi Hã? Deixou Deus aonde? atiki nzambe wapi Na sua cama. na mbetu na ye. Enquanto que você não sabe valorizar a palavra de Deus, pendant que oyebi kovalorize maloba nzambe te nunca a sua vez vai chegar. jamais tour na yo ekokoma. Vai, filha. Salmos 107, versículo 19 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Então, na sua angústia, Na sua angústia, gritaram por socorro. clamaram por Socorro. socorro. Tipo, Dans leur détresse, il crie à l'éternel. alguém está comigo? Amém. Muita gente, bato ebele essa é a nossa atitude. yango esa titi Quando a pessoa tem problema, ntango bato baza na baproblème a arma que eles usam é o quê? arme bautilisaka eza nini Oração. prière. Clamaram, gritaram de socorro. babeleli bakrie au secours Há pessoas que têm problemas, eza na bato baza na baproblème mas não vieram no culto. me baye na culte te. Aonde que Deus está se manifestar. esika nzambe azose manifeste Gritaram de socorro, Fute. Baquinha. O que que Deus fez? nini E nzambe o asali Senhor Deus os livrou das suas aflições. Uhum. 20. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da Alguém morte. pode dizer amém? Palavra mutu mwa koloba meno Amém. Diz, enviou a sua palavra. il envoya sa parole E a palavra lhes curou. et les guérit E lhes tirou da et perdição. le fit échapper de la fosse. Fala no teu irmão, você ora, loba na ndeko no yo mas sambelaka precisa de ouvir a palavra. moza na besoin koyoka maloba nzambe. Você está precisando de socorro. yo oza na besoin ya secours Deus te envia a palavra. nzambe akotindelo maloba É por isso que estamos de oração. yango toza na Não prière. pode jejuar, ficar em casa e não ver na hora da palavra. Não vai dar certo. okoki te kogene otikali na ndako oye te na temps ya koyoka maloba nzambe kosimba E te depois vem só à noite a dormir. oyeka na butu kolala Enquanto que estavam a pregar, pendant ke bandaki koteya você não estava. yo ozalaki te. Deus sempre envia uma mensagem para a vida de alguém. nzambe toujours atindaka message mpo na vie ya motu. Todos aqueles que entraram na sua vez, bato nyonso bakota ou na solução, tu na solution Deus falou. nzambe alobaki Diz a Pedro, alobi na pierre lança suas redes bwaka file na yo na profundidade. na profondeur. E Pedro diz, père alobi pesquei toda noite. na péché utu mobimba Nada que aconteceu. mais eloko moko Mas sobre essa palavra, mais sur ta parole vou lançar de novo. je jeterai le feu. Há uma palavra que vai sair. eza na parole moko Durante ekobima. 21 dias, pendant 21 há jours uma mensagem que vai vir eza na message moko ekoya somente para te encorajar, kaka mpo encourage para yo te levar na solução. ememo na Se solution. você diz amém, receba. amen. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, Jean 1 lobi au commencement était la parole e o verbo estava com Deus, et la parole était avec Dieu e o verbo era Deus. et la parole était Dieu. No princípio Au commencement era a palavra. était la parole. Igreja, Église, cristão que não conhece o valor da palavra, un chrétien oyo ayebi a valeur ya importância parole, da mensagem, l'importance ya message nunca vai entrar na sua vez. jamais akokota na tour na ye. João 1:1. Jean 1:1 E o verso 14, na verset 14 a Bíblia diz: la Bible dit o verbo se tornou carne, se fez carne. cette parole s'est fait chair. Tangelanga futi para bater batanga a Bíblia tem. João 1:1 começa e depois vamos ver o verso 14.
Vamos daqui a pouco orar. João capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. No começo, aquele que é a palavra já existia. No começo, que interprete cette langue, cette versão. Aquele que era a palavra oyo ezalaki liloba Já existia. já existia. existaki Fala o déjà. termo, a palavra é uma pessoa. loba parole eza moto. Não ouvi nada aqui. Fala comigo. Disse que já existiu. alobi la parole existait Não, déjà. essa pessoa Cette personne que estava no princípio oyo azalaki au commencement já existia. existait déjà. Foot. Ele estava com Deus e era Deus. Ué. 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra se tornou quem é? Um ser humano. Oh, não estão a falar. Vai lá. A palavra se tornou Parole se fait, ser Humano. la parole se fait chair. O que a Bíblia está nos ensinando? Bible ezo enseigné biso. Cada palavra que está ouvindo pode tornar algo para a tua vida. Chaque parole ezoyoka ekoki kobongwa na eloko moko mpo na vi na yo. Para você, Mpo na yo pode tornar casamento. ekoki kokoma libala. A palavra que você vai ouvir Parole okoyoka pode tornar ekoki kokoma dinheiro para você. mbongo mpo na yo. Pode se tornar ekoki kokoma sucesso para você. succès mpo na yo. Isso é que Deus te manda a tika palavra nzambe atinda que liloba vai se tornar na tua vida parole wana ekoma na vi na yo a cura divina. guérison divine. Yes. Fala comigo. Deus está na sua palavra. loba nzambe aza na parole na ye. Que Deus abençoe cada um de Que vocês. Dieu bénisse chacun de vous. Qual é o primeiro endereço de Deus? Première adresse à nzambe eza nini? É a sua palavra. C'est sa parole. A Bíblia diz La Bible dit em 1 Samuel 3, 21 1 Samuel 3, 21 que Deus se revelava a Samuel a Shilo que Dieu se révélait à Samuel au Shiloh através da sua palavra. à travers sa parole. 1 Samuel 3, 21. 1 Samuel 3, 21. Deus se revelava. Dieu se Deus révélait, se manifestava Dieu se a manifestait Samuel à Samuel através da sua à palavra. travers sa parole. Significa, Elingi koloba, para que a tua vez chegar, pour tourner yo ekoka, deve localizar as promessas. il faut localiser ma É por isso promesse. há mensagens que vêm, são mensagens proféticas. Yango eza na ba message eyaka, ce sont des messages prophétiques. Como esse aqui, de quem será esta vez? Lokola oyo à qui le tour. Deus enviou essa mensagem Nzambe atindi message oyo para ajudar alguém. mpona kosunga moto moko. Não sei quem é essa pessoa. Nayebi te eza nani? Talvez você já está magoado Ntango mosusu yo sudi por ezolebi causa na de makambo. decepções. Badéception. Já está abatido. Oza déjà battu. Deus quer no início do ano Nzambe alingi au début de l'année já curar o teu coração. a soigner déjà motema na yo. Restaurar o teu coração. A restaurer Que motema você na yo. ainda não perdesse nada. Yo perde nano eloko te. Está ficar muito frustrado. Ozokoma frustré. A sua vez vai chegar. Tour na yo ekokoka. Vamos nos colocar de pé. Totelemi likolo. Queria dar 5 endereços, mas o tempo já foi. Ye napesa 5 adresse mais temps eko. Levanta agora, começa a vibrar. Telema sikoyo banda Você kovivre. vai agradecer a Deus. Yo ko remercier Nzambe liboso. Olha aqui. Levanta, levanta. Telema. Eu disse o quê? A piscina simbolizava o quê? Nalobi piscine ezali kosymboliser nini? Hã? La parole. Palavra. Amen. Ao redor da piscina tinha quantos pavilhões? Tout autour de piscine, il y avait combien de portiques? Hã? 5. 5 pavilhões 5 portiques. simbolizam os 5 ministérios. Et ben, il symboliser les 5 ministères. Temos apostolado, Nous avons l'apostolat, evangelista, l'évangéliste, profeta, prophète, temos pastor pasteur, e mestre. maître ou docteur. São 5 ministérios. Ce sont les 5 ministères. Efésios capítulo 4, 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Deus deu à igreja 5 ministérios. Dieu a donné à l'église 5 ministères. Amém? Amen. Esses ministérios são ministérios da palavra. Ma ministère, ce sont les ministères de la É por parole. isso você não pode ser ministro, não está ao redor da palavra. Yango yo ke kozala ministre te, ozala tout autour ya parole. Todo homem de Deus verdadeiro Mosali ya Nzambe nyonso solo. sempre manda o seu povo na palavra. Atindaka peuple na ye toujours na parole.
Se você vai num lugar, só se faz milagre, não se prega. Sai daquele lugar. soki oyo okende esika kaka yamba telema okwei Só otelemi profecia. bazoteya Professai. na moni yo na mbanza kongo na Até wishi o culto acabou. ti kilte esili Não é normal. eza normal te. La parole c'est la prophétie par excellence. Quando o general Naman veio, Ntango général Naman na ye aonde que Eliseu lhe mandou? Élisée atindi ye wapi Para lavar quantas vezes? akende komibwaka combien de fois 7 vezes aonde? No Jordão. fois wapi na O Jourdain Jordão é palavra. Jourdain eza nini c'est la Leva parole a tua situação. mema basituation Vai lá se mergulhar kende wana mibwaka na palavra de Na Deus. parole ya- Quando vai sair, ntango okobima vai sair limpo. okobima propre. Fala no teu irmão, lava. loba na ndeko no sokola Vai lá se mergulhar. Kotisa. Lhe fala lá, entra na palavra. ota na kati ya Você parole está muito fora. yo oza mingimingi É por libanda isso não está mudar. yango ozochange É por isso não está acontecendo nada. yango eloko moko ezokoma te. Tem que entrar. Il faut cotar. A Bíblia diz que quando a água estava La agitada, Bible dit lorsque l'eau quem se s'agite mergulhava primeiro abandaki kokota moto ya não é liboso só ficar fora, eza kotikala libanda é entrar. kokota Ali já você tem solução. yo ozwi déjà solution Sai fora. bima libanda 21 dias. 21 jours São dias de se mergulhar eza bajour ya kose noye komidindisa na oração, na prière se mergulhar na komikotisa na profundidade profondeur da palavra. ya parole de Dieu Veremos se a tua situação não vai mudar. tokomona soki Levanta as mãos, agradeça a Deus. tombola maboko Diga a Deus, eu estou aqui no teu endereço. banzambe naza wana ya adresse na Eu yo quero te ver. je vais te voir Você tem que conhecer o meu problema. yo sengeli oyeba bien problème Só na nga. você que pode resolver isso. kaka yo koyi korésoudre yango Levanta as mãos. tombola maboko Começa a orar em nome do Senhor banda Jesus. kosambela au nom de Jésus. Já falei a música do quê? É o temaka da promessa. Por favor. banda kosambela banda kopesa nzambe merci Vamos lá, vamos lá, vamos banda lá. kopesa nzambe merci na nyonso yo Já chegou a minha vez. Eu quero. turange koki lekoto prodi ala baba baba sandala babrus ekala babroso prodi ala babrus ekala babra baba 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 babroko tologori ala bades lo prende que te que le broco prodi ala babus Sambela, Sambela, pesa nzambe merci, allez-y. Banda kopesa nzambe Oh, merci. Jesus. O meu Deus nunca falhará. Le koto prodi ala baba sandala babrus. Estás aonde? Oza wapi? Começa a vibrar. Banda ko vibrer. Essa é a minha vez. O esa tour na ngai. Me kala babroso prodi ala babu chabrades. Le koto prodi ala baba sandala babroso prodi ala bade. Eko prodi mande lobro sobrodi ala bare que te que de bros. Le kalusi pande lobro silabade. E brosi kle que te que le bros. Me kala babroso tiri ala babos. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vibra mais. Le banda ko vibrer. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu não estou ouvindo nada aqui. Yo que lo kotiawa. Eu tenho a Ora lá vai a gaia. promessa Ei, que Ele vai apagar o sem lugar em mim. A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai Começa a orar, começa a orar. Banda ko sambela. Diga a Deus, é a minha vez. Sambe o esa tour na ngai. A minha vez de te ver. Tour ya komona. De te encontrar. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos.
Aleluia. Fala, Deus, é demais. Eu sei que já chegou minha vez. Oh, yes. Minha sorte ele já mudou diante dos meus olhos. Se a tua vez chegar, Só que tourna eu coqui. a sua sorte será mudada. A tua sorte será Eu mudada. vou changer. Começa a orar. Pendant que sambela. Pai, muda minha situação. Vai changer situation na Esses 21 dias, 21 jours oyo. virei aqui. Na koyawa. Não estou vindo buscar um homem. Na ye koluka mutu te. Eu estou te procurar. Na ye koluka yo. Você que mudou Bartomeu. Yo changeaki Você que Bartimée. mudou Zaqueu. Yo changeaki Você que Bartimée. transformou os outros. Yo transformaki Você que mudou a situação. Yo changeaki Sabe, tem uma companhia quando estou falando tem que diminuir. Sobe mais. Eu tenho Matale Soso. a marca da Sobe mais. Matale soso. que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selho cai em mim? A marca da promessa que ele me fez, ninguém vai me impedir. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte ele já mudou diante dos meus olhos. Segura as mãos dos outros. Simba loboko ya mutu aza pembeni. Começa a orar Pendant que sambela. para a vida do teu irmão, da sua irmã. Mpo na ndeko ya frère. À ne sert aussi esquerda, peu. à direita. Oyo aza na gauche mpe na droite. Me segura bem. Simba ye bien. Começa a orar. Pendant que sambela. Pai, Père. faz que essa irmã, Sala ete essa mamã, esse irmão ndeko na simbi. entra na sua vez Akota na tour na ye. durante esses 21 dias. Pendant ces 21 jours. Deus lhe visita, lhe abençoe. Zambe visite ye. Pamba ye. Transforma a vida dele. Transformer vie na ye. Toca a vida dele. Touche vie na ye. Lhe tira de toda a maldade. Longola ye na mabe nyonso. Oremos em nome de Jesus. Começa a vibrar. Vibre sambela mpo na ndeko simbi. Leka yakata karaba. Loba mpo na ye. Amona nzambe pendant ces 21. Vai lá. Kaka ndeko simbi ye wana. Eloko moko ezobima epa na yo ezokota. Lhe fala já. Loba na ye. Pai, tira Papa longola. todos os impedimentos. Baempêchement nyonso. É demais. Trop c'est trop. É demais. Eleki. Proclamo a vitória. Proclamer victoire mpo na ndeko simbi. Declara para o teu irmão. Déclarer mpo na ndeko na Para a yo. sua irmã. Mpo na ndeko na mwasi. Pai, muda a vida dele. Papa change vie na ye. Ora katakaraba. Lekoto brodi ala. Monte encore, sobe mas. Sambela, la, déclarez. Tourna ye koki. Abima na situation wana. Mekala babroso. Ekoporia. Yes. Mekalaba letori alaba.
Começa a quebrar todos os laços. bandako kata balie nyonso, Começa a quebrar bandako kata toda maldição familiar. bamalédiction nyonso ya famille. Sai da vida do meu irmão. Sai da vida. Yes. Sobe mais, estás aonde? Mata lisusu, Eu quero uma igreja que está a orar. nalingi eglize oyo ezosambela. Tem que orar, parece que nunca orou. Sambela lolenge nano sambela te. Bartimeu, Bartime ele próprio gritou. ye moko agangaki, Ele próprio que estava a gritar. ye moko abandaki koganga. Não espera uma outra pessoa gritar na tua conta. kozela mutu mosusu to aganga na place na yo. Grita para a sua família. Ganga mpo na famille na yo, Grita socorro. ganga au secours. Yekatakala baba. Le protoli à la baba. Le lobo sopokoria. Yes. Há um fogo que está a entrar. eza na moto moko ezokota, Você vai sentir que o fogo de Deus está a te entrar. okomona moto ekoteli. É isso, receba. Reçois, reçois. Avança mais, avança mais. Segura os outros, começa a orar. Yes, é isso. Começa a quebrar. Bandako tumba, Começa a destruir. bandako détruire. Esses 21 dias. Oyo eza 21 jours. Ninguém vai me aguentar. Moto te akokoka Ninguém ngai. vai me bloquear. Okenga. Olha lá, babá.